Twin Peaks é uma pequena cidade que não deveria existir e justamente por isso existe na nossa imaginação com uma força que atravessa décadas. É uma névoa que desce sobre uma América de fachada branca e jardins bem aparados e revela um subterrâneo em que tudo que é sutil explode em horror, em melancolia, em beleza. É um objeto de televisão que se recusa a ser apenas entretenimento, pede que a gente pare, escute, sinta e perca o fôlego. Quando pensamos em Twin Peaks, não pensamos só em um mistério policial, pensamos numa erva daninha que cresce no asfalto do entretenimento, algo vivo, disforme que contamina o cotidiano. Qualquer resumo factual, garota assassinada, agente chega, investigação numa cidade de estranhos, é insuficiente porque Twin Peaks é, antes de tudo, uma experiência estética. É um espaço onde a narrativa tradicional se partilha com o sonho, onde a televisão encontra o cinema e onde David Lynch e Mark Frost inventam uma gramática nova, feita de closes prolongados, rostos que guardam tempestades, trilhas sonoras que parecem sussurros na garganta. Twin Peaks nasceu em um tempo em que a televisão ainda acreditava ser apenas entretenimento, separada do cinema. Em 1989, David Lynch e Mark Frost apresentaram à ABC o que parecia um simples mistério policial. Uma garota morta, uma cidade pacata, um agente do FBI investigando o caso. O episódio piloto foi lançado primeiro na Europa, em uma versão internacional com um final alternativo, um encerramento improvisado que revelava o assassino de Laura Palmer apenas para satisfazer distribuidores que queriam uma história completa. Mas, quando a série estreou oficialmente nos Estados Unidos em 8 de abril de 1990, ela virou tudo de cabeça para baixo. Nada na TV era como Twin Peaks. As pessoas sintonizavam esperando um "Quem matou Laura Palmer?" Quem matou Laura Palmer? O grande comentário que abalou as estruturas. E encontravam algo entre um sonho, um pesadelo e uma crítica à própria alma americana. Cafés, pinheiros, tortas de cereja e rostos gentis escondiam demônios, literais e simbólicos. A série foi um choque cultural, amada e odiada, reverenciada e cancelada, mas impossível de ignorar. A estranheza e a lógica própria de Twin Peaks parecem ter atravessado a tela para a vida real. É curioso imaginar que essa série, tão simbólica, experimental e esquisita, se tornou um sucesso mundial, passando até em emissoras como a Globo e a Record. Na Globo, Twin Peaks, uma cidade envolvida num grande mistério. Sua colega Laura Palmer foi encontrada morta. Um crime desafiando a inteligência de um agente do FBI. Você matou Laura Palmer? De David Lynch. Twin Peaks, o longa-metragem que deu origem à série de grande sucesso na TV americana. Estreia amanhã, 10h15 da noite. Globo e você, tudo a ver. Era uma obra cult que, paradoxalmente, conquistava o público de massa, quebrando convenções televisivas, testando os limites da narrativa e transformando o absurdo em fascínio. That's damn fine coffee you got here in Twin Peaks. And damn good cherry pie. Brilliant! I have absolutely no idea what's going on. E o mais curioso é que, mais de 30 anos depois, ela ainda ecoa no inconsciente coletivo. Twin Peaks não terminou, se espalhou e está em Dark, em Silent Hill, em Stranger Things, Alan Wake, Riverdale e até em Gravity Falls. David Lynch abriu um portal e a televisão nunca mais voltou a ser a mesma. Mas não há como eu resumir em palavras, em um vídeo com menos de 1 hora, o que é Twin Peaks. Twin Peaks é muito mais uma experiência do que uma história, onde as sensações e incômodos são mais importantes do que a própria narrativa. Apenas quem já viu Twin Peaks sabe do que eu estou falando. Então, se você caiu aqui de paraquedas, eu recomendo que logo que você terminar esse vídeo, você assista. Aliás, você pode aparecer tranquilamente até esse minuto que está aparecendo na tela. Após ele, eu
para analisar a série com mais precisão, vou precisar comentar alguns pequenos spoilers que podem atrapalhar a sua experiência, mas também podem te deixar ainda mais animado para tê-la. Então, quando chega lá, eu irei avisar antes de começar. Fica por sua conta se você vai continuar o vídeo ou esperar para acabar a série, que tem 2 temporadas clássicas, um filme e uma 3ª temporada lançada separadamente 25 anos depois. A série se inicia com um mistério. Um senhor chamado Pete sai de casa para pescar e encontra o corpo de uma garota de 17 anos chamada Laura Palmer, enrolada em plástico dentro de um rio. O xerife Harry Truman chega para investigar e nos revela que 1 ano antes o mesmo tinha acontecido com outra mulher. Logo depois, vemos a mãe de Laura, Sarah Palmer, chamando a filha para ir para a escola e descobrindo que ela não está em casa. Ela liga para o marido, Leland, perguntando se ele sabia onde a filha estava, mas ninguém sabia. Até que, durante a chamada com o pai de Laura, Leland, o xerife Truman chega para avisar que Laura está morta. Pouco depois, é encontrada vagando completamente fora de si, Runette Pulaski, uma colega de Laura que sobreviveu a algo terrível, mas sem conseguir lembrar o que aconteceu. Então passamos a ver a reação em cadeia da cidade com a notícia da morte de Laura e como essas diversas pessoas se relacionavam com ela. Todos se tornaram suspeitos. O agente do FBI, Dale Cooper, vem então para a pacata cidadezinha de Twin Peaks, escondida sobre grandes montanhas gêmeas e uma grande floresta de pinheiros fazendo fronteira com o Canadá. Cooper, do FBI, se une à polícia local e ao xerife Harry Truman para solucionar o caso. Entretanto, logo o caso escala para algo muito maior, envolvendo personagens enigmáticos, mistérios além da compreensão, uma presença assustadora e indescritível em meio à rotina de uma cidade aparentemente tranquila. Mas a série quebra completamente as convenções comuns de narrativa. Ao invés de mostrar o detetive do FBI como alguém frio, calculista e racional, vemos um homem gentil, excêntrico e intuitivo, que segue pistas vindas de sonhos e alucinações. Em meio a todo o suspense e horror, Twin Peaks se enche de humor nonsense, de melodrama novelesco e de cenas absurdas que, curiosamente, soam naturais dentro de seu universo. Tudo que acontece na cidade de Twin Peaks causa estranhamento. As cenas são absurdas e desconcertantes, mas de alguma forma ali parecem rotina. A cidade é viva, quase consciente de si, perdida entre o sonho e a realidade. O tom leve da série se misturam com cenas pesadas, surrealismo, terror e discussões sobre o bem e o mal. Há uma tensão permanente entre o verniz e o abismo. Twin Peaks funciona como uma fábula moderna, a cidade como o símbolo do projeto americano. Casas com cercas brancas, cafés e festivais escondem a violência de uma sociedade que mascara o trauma. Laura Palmer não é apenas uma vítima, ela é o ponto de ruptura, a ferida exposta de uma comunidade que prefere não olhar para dentro. O corpo que aparece na margem do rio é a ponta do iceberg de uma sociedade inteira que preferiu olhar para o outro lado. Pouco tempo após isso, conhecemos a Black Lodge, que é a sala de cortinas vermelhas que Cooper acessa através de sonhos, onde ele vê o anão que dança. O gigante. It is happening again. It is happening again. Bob Mike e a própria Laura Palmer, ou alguém muito parecida com ela, onde todos falam em reverso e dão pistas para Cooper sobre o que de fato aconteceu com Laura Palmer. I've got good news. That the mule is going to. Essa sala, junto a toda a estética surrealista, fúnebre e calma de Twin Peaks, foram cravadas dentro da memória de todas as pessoas que assistiram essa série desde os anos 90, se tornando uma das estéticas mais icônicas e próprias da televisão e do cinema. Immanuel Kant
dizia na sua crítica do juízo que o juízo estético tenta uma universalidade sem ser cognitivo. Quando dizemos isso é belo, esperamos uma comunhão, esperamos concordância dos outros, mas David Lynch não quer comunhão, quer desacomodar. Ele cria imagens que exigem uma resposta que não cabe no repertório da boa educação. O efeito é quase subversivo, porque toda vez que a imagem nos tira da zona de conforto, ela força um juízo que cruza o pessoal e o coletivo. Por isso, Twin Peaks não é só gosto, é um campo para decidir o que queremos ver e o que queremos negar. Perguntar pelo que Twin Peaks revela socialmente é perguntar pela infraestrutura que produz desejo e silêncio. A série expõe como um capitalismo racializado e patriarcal modela padrões de consumo, de reputação, de vulnerabilidade. Laura Palmer é produto da produção, objeto de desejo, mercadoria de sagrado, mas também é o lugar onde as forças sociais se condensam. Família, polícia, igreja, indústria local e os poderes invisíveis que atravessam espaços íntimos. Ler Twin Peaks à luz de Marx é perceber que a monstruosidade individual, ou Bob, o mal personificado, funciona como sintoma de uma lógica de reprodução social que perverte os laços humanos. E há a tradição junguiana, tão cara à leitura da própria mitologia lynchiana. O Black Lodge é a sombra que ganha residência. Carl Jung dizia que a sombra reúne o que o ego reprime. Aqui, a sombra torna-se topografia, a ideia de jornada iniciática, entrar numa casa, atravessar um corredor vermelho, encontrar figuras que parecem espelhos de si mesmo, é uma metáfora estética para o confronto com o inconsciente. Mas Lynch não nos dá uma moralização fácil. O confronto não purifica, muitas vezes ele confunde. É a antítese da narrativa redentora. Aqui, o abismo nos devolve também fragmentos que já não reconhecemos. E a partir daqui, para continuarmos, eu vou precisar revelar algumas informações que podem comprometer sua experiência com a série. Então, caso nunca tenha visto, eu recomendo que vá agora mesmo assisti-la ou pule para esse minuto que aparece aqui na tela, ou se não, continue por sua própria conta em risco. Aos poucos, o foco da série deixa de ser a investigação. Quem matou Laura Palmer torna-se uma pergunta secundária. O que realmente importa são os personagens, suas vidas, suas mentiras e o que se esconde sob a superfície. E o mais curioso, David Lynch e Mark Frost nunca quiseram revelar quem matou Laura Palmer. O estúdio os obrigou. Eles chegaram a escrever roteiros falsos para despistar a produção, enviando caminhos diferentes para poder filmar o que realmente queriam, mas eventualmente foram forçados a entregar a resposta e, mesmo contra a vontade, criaram uma das revelações mais poderosas da história da televisão. Descobrimos que o pai de Laura, Leland Palmer, possuído pelo espírito de Bob, foi o assassino dela, e logo depois de sua prima. Leland acaba morrendo e o espírito de Bob é solto e está por aí, podendo voltar a qualquer momento. Logo após isso, porém, a série começa a desandar. Lynch e Frost se afastam da produção e o estúdio assume o controle. A qualidade despenca. Episódios vazios, tramas genéricas e novelescas, personagens descaracterizados. Até que, nos episódios finais, Lynch retorna e entrega um dos finais mais icônicos da TV. Um pouco antes disso, após conhecermos o passado de Dale, ele se apaixona pela irmã mais nova de Norma, Anne, e por longos episódios esteve enfrentando um inimigo caricato de seu passado, jogando um jogo de rato e gato. E aí sim, chegamos no último episódio, onde Cooper entra no Black Lodge, o espaço onírico e infernal que acessa por um lago na floresta. Ali, ele fica preso, perde sua nova amada e, em uma sequência de simbolismos e enigmas, escuta a Laura dizer: "Nos vemos daqui a 25 anos. Meanwhile, ele sai, mas está mudado. Diante do espelho, o reflexo já não é mais o mesmo. E a série acaba. Um corte brusco. Um abismo. E, como Laura prometeu, 25 anos depois, Twin Peaks retorna. E retorna
transformada. The Return é um gesto radical, lento, quase mediativo, sem concessões. Lynch, agora livre, entrega algo que beira o cinema experimental. O episódio 8, um mergulho em imagens cósmicas e ruídos primordiais, é uma gênese audiovisual, o nascimento do mal, do som e da própria luz. Twin Peaks deixa de ser série e se torna uma experiência metafísica, e ao final da série, mais uma vez, Lynch nos entrega um final aberto, nos fazendo termos que interpretar a série à nossa própria maneira, e dessa vez, sem nova temporada para recomeçar tudo, apenas um looping, onde voltamos novamente para o começo e ficamos presos nesse círculo infinito. Twin Peaks nos ensina sobre identidade como construção frágil. O doppelganger, a cópia que nos habita, aparece como prova de que o eu não é uma fortaleza, mas uma casa com janelas escuras. Quando a série nos devolve o agente dividido, temos a sensação de que a investigação não era apenas para prender um assassino, era para ver quem somos quando ninguém nos mira. Lembrando a tão famosa frase de Nietzsche, ao lutar contra monstros, devemos nos atentar para não tornarmos também um. Quando se olha muito tempo para o abismo olha de volta para você. David Lynch é essencialmente um artista do detalhe ampliado. Onde a maioria busca explicações em diálogos, Lynch encontra a verdade no som de um copo que se quebra, no tremor de um olhar, na maneira como a luz toca um corvo. A trilha de Ângelo Badalamenti não é fundo decorativo, é também um personagem. O tema de Laura, a melodia melancólica que atravessa a série, funciona como lamento coletivo. Música, silêncio, ruído, tudo participa de um design emocional que vai além do texto. Lynch trabalha numa estética do tempo, alonga o instante até que ele se torne infinitude, e nesse esticar, o espectador é convidado não a resolver, mas a habituar. Twin Peaks é também um laboratório de gêneros, é soap opera e noir, é comédia e terror, é documentário sobre ruínas íntimas. Essa mistura é mais do que um truque, é estratégia para passar pelo cinismo da televisão tradicional e criar uma obra que resiste à fácil categorização. A série inventa uma linguagem popular de sombras e neon que fala simultaneamente ao espectador comum e ao que busca o desafio da forma. Essa ambivalência é, de certo modo, sua maior força. Twin Peaks nunca entrega tudo, sempre deixa um espaço para que a própria imaginação a complete. O episódio piloto é quase uma declaração de intenções. Ele nos incita com imagem e som, nos prende com cenário e personagem e nos deixa à beira do precipício. Depois, a série se permite respirar. Conversa à mesa da lanchonete, dança em festas de comunidade, idas e vindas por estradas de pinheiros, mas em cada cena de aparente normalidade há uma fissura. A normalidade é sempre uma fachada temporária, a tensão é permanente. Isso nos faz confrontar algo mais amplo, a ideia que consumimos televisão para nos distrair, enquanto a própria televisão pode trabalhar como forma de inquietação. A segunda temporada e o filme Fire Walk With Me aprofundam a ideia de que Laura não é apenas vítima, é ampla e trágica, agente de seu próprio destino e produto de desejos alheios. O filme, em particular, desloca o fio investigativo para o registro do sofrimento. Uma escolha corajosa que recusou a expectativa de uma narrativa redentora. Fire Walk With Me foi recebido com rejeição inicial, mas com o tempo, revelou-se essencial. É o olhar que aceita a brutalidade da intimidade. É como se Lynch dissesse: não há beleza sem ferida, não há enigma sem trauma. Então chegou 2017 e com ele The Return, a temporada que trouxe Twin Peaks de volta como outro animal, mais lento, mais indisciplinado, mais absoluto. Era como se Lynch, livre da pressão de um formato televisivo amortecedor, tivesse feito um rito de passagem para o meio televisivo contemporâneo. The Return desafia a paciência, emperra a narrativa, se contém em longos instantes que parecem não significar nada e depois significam tudo. A oitava hora, aquele bloco sem figuras reconhecíveis que muitos chamaram de experiência de cinema dentro de uma série, funciona como o desenho de uma origem primordial. Luz e som, fagulhas de vida, imagens que são matéria bruta do mundo. O retorno transforma a série num objeto para a meditação. É uma declaração,
A televisão pode ser escultura temporal. E no cerne disso há uma pergunta filosófica incômoda. Por que a forma narrativa tradicional nos acalma tanto? Porque ela promete fechamento, sentido e explicação. E Twin Peaks nos recusa esse conforto. Em vez de uma narrativa que fecha, Lynch nos oferece uma série de aberturas, portas que só levam a outras portas. Essa recusa é política, é um gesto contra o consumo rápido do sentido, contra o mercado que vende respostas pré-fabricadas. É também um gesto ético. Ao negar um final limpo, a série força a copresença com a incerteza, e isso nos estimula a pensar a condição humana de outra maneira. Há ainda imagens recorrentes que viraram ícones. A xícara de café, a fatia de torta, a Log Lady com seu pedaço de madeira que carrega memórias como se fossem pedras. São imagens aparentemente banais que Lynch transforma em orações. A madeira da Log Lady é uma relíquia de narrativa. Ela fala, e quando fala, nos lembra que cada objeto contém história, trauma e mensagem. As corujas, no seu miticismo, lembram que o natural e o sobrenatural se intersectam. As corujas não são o que parecem ser. A frase se tornou um bordão, mas é uma advertência. A realidade esconde sempre uma outra realidade. E o humor, porque Twin Peaks é também excessivamente cômico. Há uma alegria estranha em observar os personagens falhando em suas expectativas sociais. O xerife que beija as mãos da secretária, a dança constrangida na sala de baile, as formalidades que se chocam com um abismo, o riso na série é catártico, mas também é um mecanismo de sobrevivência diante do absurdo. Lynch usa o riso como lente para revelar tragédia, rir para não chorar. Ao fim dessa longa teia, resta a pergunta sobre o legado. Por que Twin Peaks importa ainda? Talvez porque ela é rara na televisão contemporânea, uma obra que exige trabalho do espectador, que não entrega sentido pronto, que instala tensão estética e existencial. Twin Peaks nos lembra que a arte precisa ser perigosa, que o belo pode ferir, que a narrativa pode ser um convite ao exame de si. Em tempos de streamings e playlists mecanicamente curadas, Twin Peaks é um lembrete de que há experiências que resistem à automatização do gosto. E há ainda a figura enigmática de David Lynch, o diretor que constrói mundos com o mesmo gesto que os desconstrói, o artista que nos obriga a sentir com partes do corpo que nem sabíamos existir. Lynch não é apenas estética, é sintoma e cura. Ele nos mostra que a beleza pode ser profunda, inquietante e transformadora. Por fim, Twin Peaks não é um lugar que você visita para escapar. É um espelho onde voltamos para nos ver pela primeira vez com honestidade incômoda. É uma escola de perturbação e talvez seja isso que a grande arte precisa ser. Um incômodo que persiste, que faz a gente acordar e caminhar de volta pelas estradas de Pinheiros com um pouco mais de lucidez e menos ingenuidade. Twin Peaks nos lembra que a arte precisa ser perigosa, que o belo pode ferir, que o mistério é essencial à condição humana. David Lynch morreu no início desse ano, 16 de janeiro de 2025, aos 78 anos, e deixou um buraco na televisão e cinema que jamais será preenchido. David Lynch é o arquiteto desse labirinto. Ele não quer que entendamos, quer que sintamos. E por fim, antes que o som se apague, antes que a luz se feche, deixo essa última frase como um suspiro necessário. Twin Peaks não termina. Ela se infiltra, ela nos persegue nos sonhos, ela nos lembra que por trás de cada fachada de normalidade habita uma sombra e que, talvez, olhar a sombra seja o único caminho para nos vermos. Desliga a tela, fecha os olhos e deixa a neblina subir. What year is this?
Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. E se você chegou até o final, quer dizer que você gostou do vídeo. Então, se você gostou, eu peço encarecidamente que você deixe uma curtida e se inscreva no canal, caso você não tenha feito isso ainda. Isso ajuda demais. Deixa um comentário também para ajudar, ou alguma crítica, alguma sugestão, ou sua interpretação sobre Twin Peaks, alguma sugestão de vídeo, qualquer coisa ajuda muito, muito, muito. E como você pode ver, o meu canal ainda é um canal bem pequeno e ele não é monetizado ainda, então esses vídeos que dão muito, muito, muito trabalho, tem uma edição complicada, que precisa escrever um roteiro complexo, que precisa buscar fontes e fazer leituras e etc. É muito difícil de fazer com a minha rotina, eu tenho pouco tempo para poder editar esses vídeos, por isso que tem tão poucos, e como eles ainda não são monetizados, eu não recebo nada por eles não são nada rentáveis. Então eu agradeceria muito se você mandasse qualquer valor para essa chave Pix que tá aparecendo aí na tela. Isso ia ajudar demais a conseguir produzir mais vídeos, a continuar com esse canal que tem grandes chances de poder parar ou receber um hiato por um bom tempo. Então isso ia ajudar demais, muito, muito mesmo. Qualquer valor eu já ficaria muito feliz. E se você não puder, deixando uma curtida, um comentário, compartilhando o vídeo para algum amigo seu que gosta de Twin Peaks ou que você acha que deveria conhecer, também ia ajudar muito, muito, muito mesmo. Eu espero logo ganhar a opção do Seja Membro para colocar aqui no canal, para poder trazer recompensas para quem contribui com o canal de alguma forma. E é isso, muito obrigado por ter assistido até aqui e assiste algum desses outros vídeos que tá aparecendo aqui na tela. Eles são bem legais, eu acho que você ia gostar também. É isso, muito obrigado.